O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 19. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora estudar o capítulo 19 do profeta Jeremias. O tema é o jarro quebrado. Após a perseguição que o profeta Jeremias, após os tramas, após os projetos para matá-lo que o povo estava preparando contra o profeta, agora o Senhor volta a chamar o profeta Jeremias em uma outra situação. Ele diz, versículo 1: Assim diz Adonai: Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos do sacerdote. Botija aqui já é um jarro pronto, já é um jarro que já foi esmaltado, já está praticamente, a sua obra-prima já está completa. E aqui o Senhor, e aqui Adonai fala para ele comprar esse jarro e ele ir até a porta do oleiro. Mas antes, aqui no versículo 1, ele fala, Adonai, para que o profeta levasse consigo os anciões, alguns dos anciões do povo, ou seja, os líderes que conduzia a nação, alguns dos líderes que conduzia a nação, e também alguns dos líderes dos sacerdotes, ou seja, da classe religiosa, dos líderes religiosos. Os anciões é exatamente as pessoas que aconselhavam os líderes mais novos ou os líderes. Então são pessoas mais experientes que tinham ali a responsabilidade de preparar líderes e aconselhá-los acerca de ter determinadas decisões que deveriam ser tomadas, tanto no que concerne a questões políticas, que aqui é os anciões do povo, questões sociais, e também a questão espiritual da nação, que aqui é os anciões dos Kohanim, ou seja, os próprios Kohanim, só que de pessoas mais idosas. E aqui o profeta tem que comprar o jarro e levar alguns dessas duas classes com ele. E aqui o Senhor no versículo 2, o Senhor diz: Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu lhe disser. Então agora o profeta tem que pegar esses anciões, o jarro, e ir até uma das 12 portas de Jerusalém. E essa porta aqui do oleiro que cita no versículo 2 é uma porta que dava acesso ao vale do filho de Rinom. O vale do filho de Rinom, nós vamos agora para o capítulo 7, versículo 31, que diz: Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei,
nem me passou pela mente. Então aqui, no vale do filho de Rinom, Tofete provavelmente significa lareira. Rinom é Jena no hebraico, um vale a sudoeste de Jerusalém. Judá estava suplantando os próprios pagãos e algumas vezes fazia ali sacrifícios humanos, ou seja, pegava crianças e queimavam ela aos deuses, no caso a Moloch. Aqui, este vale era o vale exatamente onde se prestava esse culto aos deuses e onde se queimava crianças. E este mesmo lugar se tornou futuramente um lixão, onde era todo o lixo despejado ali de Jerusalém, eram colocado ali. Ficou praticamente um lugar onde era aterrado o lixo. Mas antes de tornar-se um lixão, ali se tornou um lugar chamado Vale da Matança, que eu vou explicar isso no versículo 6 aqui do capítulo 19. E aqui o Senhor está dizendo ao profeta: vai até este lugar onde é feito rituais aos deuses, onde eles fazem matanças de crianças em rituais a esses deuses. Vai até este lugar com os líderes anciões, e assim como os líderes anciões dos sacerdotes. Pega este grupo e vai com Jarro até este lugar, até esta porta que dá acesso a este vale, e apregou ali Jeremias as palavras que eu vou lhe dizer. Versículo 3. E diz-lhe: ouve a palavra de Adonai, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz Jeová Tsabaoth, Adonai Tsabaoth, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retiner-lhe-ão os ouvidos. Aqui, o profeta chega diante desta porta em Jerusalém como testemunhas do que ele estava falando, os próprios anciões, os líderes sociais políticos, assim como os líderes religiosos. E agora ele diz para os reis e para todo o povo que estava diante daquela porta e diante de Jerusalém. E diz: trarei mal sobre este lugar a quem quer que dele ouvir, tirne-lhe-ão os ouvidos, ou seja, ficarão atentos e ouvirão de forma atenciosa a mensagem do profeta. O mal aqui no hebraico é desastres. O Senhor está dizendo através do profeta: trarei desastres sobre Jerusalém, trarei desastres sobre Judá, trarei desastres sobre os reis, trarei desastres sobre todo o povo de Judá. Vamos ver isso na Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Diga: ouça a palavra de Adonai, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Eis que Adonai Tsabaoth, o Deus de Israel, diz: eu trarei um desastre sobre este lugar, que farei tinir os ouvidos de quem ouvir. Aqui, o profeta Jeremias está antecipando a destruição de Judá e de Jerusalém, assim como a queda dos reis e a morte dos moradores. E a morte dos moradores da nação. Mas qual a razão de tudo isto? Versículo 4. Qual a razão desse desastre que virá sobre a nação de Judá? Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, de crianças que foram sacrificadas aos deuses das nações gentílicas. Assim como está no versículo 31, assim como está no versículo 31 do capítulo 7, que diz: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas. A prostituição, a sodomização, a depravação de Judá estava tão grande
que os pais pegavam seus filhos e queimavam os seus filhos aos deuses gentílicos. A razão dessa destruição que o Senhor está aqui dizendo para a nação de Judá: eu vou destruir esta nação, eu vou destruir esse povo, eu vou destruir esses reis, esses líderes religiosos que pregam mentiras, que estão em adultério, corrupção. Vou destruir esses profetas porque são idólatras e matam ainda crianças inocentes em adoração a esses deuses feitos por mãos de homens. Um dos reis que levou Judá ao prostíbulo foi Manassés, que foi o pior rei que Judá teve. Nós vamos entender um pouquinho mais do que o Senhor está falando aqui, dessa prostituição, deste prostíbulo que está Judá. Vamos ver o rei que praticamente levou Judá ao caos. 2 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Trata do rei Manassés. Manassés reinou do ano 695 a.C. a 642 a.C. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efsibá. Imagine um dos piores reis de Judá, que praticamente era um feiticeiro, macumbeiro, idólatra, e ainda sacrificou seu próprio filho aos deuses. Imagine um rei desse reinar 55 anos em Jerusalém. Versículo 2. Fez ele o que era mal perante Adonai, segundo as abominações dos gentios. Quem são os gentios? Os góis. As nações gentílicas eram todas idólatras. Era comum a prática de sacrifício de crianças, de pessoas, feitiçaria, falar com mortos, necromância, entre depravação sexual, orgias, homossexualismo. As nações gentílicas era comum esse tipo de prática. E aqui o Senhor está dizendo que o rei Manassés absorveu as práticas das nações gentílicas e implantou em Judá e Jerusalém. E aqui diz: segundo as abominações dos gentios que Adonai expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Por isso que o Senhor separou Israel para ser puro, santo das nações gentílicas, porque as nações gentílicas, essa era a prática comum delas. E aqui por isso que muitas vezes o Senhor tratava com Israel para que afastasse e se afastasse das nações gentílicas, por causa de eles não absorverem essas idolatrias, esse prostíbulo espiritual das nações. Mas Manassés fez diferente. Ele disse: venham para mim, eu quero idolatrar, eu quero me prostituir. Versículo 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Manassés seguiu a mesma linha de práticas de Acabe do Reino do Norte. Acabe foi um dos piores reis do Reino do Norte. Estava mergulhado no lamaçal, no prostíbulo pagão. E Manassés estava no mesmo nível de Jezabel e Acabe, ao ponto de Manassés adorar o sol, a lua, as estrelas. Praticamente Jerusalém, aqui em Judá, já era irreconhecível. Nada tinha mais do que Ezequias, o pai de Manassés, tinha feito. Aqui Ezequias teve um reavivamento espiritual na nação. Ezequias, que era o pai de Manassés, era um pai temente ao Deus de Israel. E ele levou a nação ao reavivamento. Manassés foi um prostituto que destruiu a nação com práticas idólatras. E aqui ele começou a adorar o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, Judá, Jerusalém, já estava idêntica, ou já estava pior que uma nação gentílica.
Versículo 4. Edificou altares na casa de Adonai, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Chegou ao ponto dele usar o templo de Salomão para fazer rituais aos deuses. Também edificou, versículo 5, altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa de Adonai. Ele colocou vários deuses, assim como símbolos, ou talvez ali réplicas do sol, da lua, das estrelas, dentro do templo para adorá-los. E aqui no versículo 6 mostra o abismo que Manassés estava. E queimou a seu filho como sacrifício. Aqui mostra o prostíbulo que estava Manassés. Adivinhava pelas nuvens. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro e tratava com médios. Era feiticeiro. Prosseguiu em fazer o que era mal perante Adonai, para provocar a ira. Aqui era a prática comum dele, conversar com mortos, fazer adivinhações, fazer feitiços e, além disso, sacrifício de criança. E, além disso, sacrifício de criança. E aqui o Senhor diz ainda, para provocar a ira. Aqui o Senhor estava tão irado, que ele descarregou essa ira na geração do profeta Jeremias. A geração do profeta Jeremias foi a última geração antes do cativeiro babilônico. E versículo 7. Também pôs a imagem de escultura dos postes ídolos que tinha feito na casa de que Adonai dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, escolhi de todas as tribos de Israel para pôr o meu nome para sempre. Ou seja, Jerusalém, Judá, estava irreconhecível. Voltemos para o capítulo 19 do profeta Jeremias. Versículo 5. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Aqui o Senhor repete exatamente o que está no capítulo 7, versículo 31. E aqui ele volta não só a repetir o que ele disse no capítulo 7, versículo 31, que ele volta a repetir também. Nunca passou pela minha mente ordenar tais práticas terríveis como essa, de fazer sacrifícios de crianças, holocaustos a Baal através de vidas humanas. Jamais passou pela mente de Adonai fazer isto. Versículo 6. Ele volta a repetir o versículo 31 do capítulo 7. Por isso, eis que vem dias, diz Adonai, em que este lugar já não se chamará Tofet, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Aqui o Senhor está dizendo que este lugar seria um cemitério a céu aberto, porque o Senhor mataria todos esses idólatras, todos esses corruptos, todos esses que estavam mergulhados no prostíbulo espiritual de Judá. E ali seria um lugar onde eles seriam enterrados. E mesmo assim, ainda muitos corpos, haveria tantos corpos, tantos cadáveres que seriam mortos por pestes, espada e fome, que não teria espaço ou terra suficiente para enterrar tantos cadáveres. Vamos ver isso no capítulo 7, versículo 31 a 34. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que vem dias, diz Adonai, em que já não chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Judá, a nação inteira, teria tantos cadáveres, que ali seria colocado mais cadáveres, que ali era um lugar do lixão, um lugar onde era despejado insulto
insumos utilizados, esterco, podridão. E ali é onde seriam colocados os corpos das pessoas idólatras. Versículo 33, os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Haveria tantos cadáveres que o Senhor entregou eles para que os animais comam em desprezo à prática iníqua da nação. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, de alegria, a voz do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação, a terra ficaria em silêncio, apenas um outro choro de poucas pessoas que sobreviveram, porque a nação quase em sua totalidade seria morta. Aquelas festas, alegrias, jantares, casamento, tudo iria embora através das mortes. Versículo 7 do capítulo 19. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais. Aqui, novamente surge a palavra conselho. Conselho, no contexto hebraico, é planos. Então, aqui o Senhor está dizendo que Ele dissipará os planos de Judá e de Jerusalém. Aqui, de repente, as pessoas teriam suas vidas ceifadas. De repente, os planos, os casamentos, as festas acabariam e eles seriam mortos. Espada no peito. Os seus filhos assassinados, suas mulheres assassinadas, os homens assassinados. Pestes, com doenças terríveis que as pessoas morreriam, fome, não haveria fome, entraria um desespero. De repente tudo aconteceu, de repente as coisas mudaram, de repente virou-se tristeza, de repente passou-se a guerra, de repente houve desespero, de repente houve gritos. E aqui mostra ainda que o Senhor quer humilhar esse povo iníquo, idólatra, corrupto, que explorava os pobres. E Ele quer pegar os cadáveres e ainda jogar para as aves, para os animais selvagens, para que eles comam lentamente e apodreçam esses corpos. Vamos ver o versículo 7 na Bíblia de David Stern. Cancelarei os planos de Judá e de Jerusalém a respeito deste lugar. Eu os derrubarei a espada diante dos seus inimigos e os entregarei nas mãos de quem lhes quiser tirar a vida. Quem quiser tirar a vida naquele momento, o Senhor pode tirar. Versículo 8. Porém, esta cidade, qual cidade? Jerusalém, por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. O Senhor volta a repetir o versículo 16 do capítulo 18. Para fazerem da sua terra um espanto e objeto perpétuo, assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. As nações, elas falariam: olha o que aconteceu com Judá, que bom que aconteceu, olha aquela nação iníqua. Os próprios gentios olhariam para ela em sinais de desprezo e eles assoberiam. E ali se foi uma nação. Que bom, que bom. Os próprios inimigos bateriam palma. Fim de Israel, fim de Judá, fim de Jerusalém, fim dos judeus. Eles bateriam palma. E eles... Esta nação cometeu muitos erros. Judá, Jerusalém seria objeto de alegria para as nações gentílicas. Serão objeto de escárnio, as pessoas zombariam. Olha lá, quantos judeus mortos nas ruas, quantas pessoas, quanto iníquo, que legal. Será objeto de escárnio, o Senhor está pegando ali uma nação iníqua. E é importante salientar aqui que o Senhor vai tratar com todas as nações da terra também. Não só com Judá ou com Jerusalém, mas o Senhor tratará com todos os ímpios da terra. E todos eles sucumbirão às mortes e pestes e guerras.
Versículo 9. Faloei comer as carnes de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscarem tirar-lhes a vida. Aqui é o cumprimento da aliança mosaica, que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53. O capítulo 28 é a aliança mosaica, que trata das consequências caso houvesse desobediência e das bênçãos caso houvesse obediência. E no versículo 53, o Senhor está cumprindo a cláusula, exatamente a cláusula que ele antecipou. Ele está fazendo se cumprir essa cláusula agora, na época de Jeremias, que diz, versículo 53 do capítulo 28 do livro de Deuteronômio: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e tuas filhas, que te der Adonai teu Deus. Na angústia e no aperto com os teus inimigos te apertarão. Observe que o Senhor cumpre exatamente aquilo que ele disse no contrato mosaico. Deuteronômio 28 é o contrato mosaico, e ali ele faz-se cumprir exatamente o que está escrito nas cláusulas desse contrato. E aqui observe que ele exatamente citou Deuteronômio 28, capítulo 53. O profeta citou o versículo. Aqui no versículo 9, o Senhor está dizendo que a escassez de comida seria tanta que as pessoas no desespero, tantas pessoas por desespero, por comida, elas comeriam os próprios filhos cozidos e também cozinhariam seus próprios vizinhos, amigos, para comer, para ter o que comer. Desespero por comida. As pessoas já não tem mais nada que segure o desespero por comida. Elas querem comida. Mesmo que isto seja o próprio cadáver do seu filho, ou tenha que matar o seu filho para comer. Vamos ver agora o cumprimento desta profecia e desta cláusula contratual mosaico que o Senhor disse que faria executar sobre Judá. Vamos para Lamentações, capítulo 4, versículo 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Cozeram é cozinhar. Então as mães daquelas docicadas, macias mães, amorosas mães, agora elas estão cozinhando os próprios filhos para comê-los, por falta de comida. Lamentações é o livro que foi feito pós-cativeiro babilônico, pós-destruição de Jerusalém e Judá. O livro de Jeremias foi escrito no decorrer de todo o processo anterior e durante o processo de destruição de Judá e Jerusalém. O livro de Lamentações é um livro que lamenta tudo que os profetas viu durante a destruição e pós-destruição. Então, Lamentações é um livro que retrata o cenário de Jerusalém após a invasão babilônica. E aqui o profeta Jeremias, ele está vendo, ele viu mulheres cozinhando seus próprios filhos para comerem. Aqui já não é mais uma profecia, ou seja, um evento futuro. Aqui já é um evento que ele está vendo que aconteceu. Vamos para Lamentações 2:20. Que diz: Vê, Adonai, considera quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário de Adonai o sacerdote e o profeta? Aqui o profeta está derramando, chorando, porque ele viu os profetas e sacerdotes, sim, os líderes religiosos que levaram a nação a um prostíbulo. Ele viu os próprios profetas e sacerdotes sendo assassinados pela espada dentro do templo de Jerusalém,
que era proibido. E viu as mulheres comendo seus próprios filhos. Aqui é o cenário que ele já viu. Lá em Jeremias é o cenário que vai acontecer. Esta aqui é toda a mensagem que o profeta Jeremias falou diante de uma das portas, ou seja, na porta do oleiro, em Jerusalém. E aqui agora, no versículo 10, o Senhor diz para o profeta Jeremias fazer: então quebrarás a botija, ou seja, o jarro, à vista dos homens que foram contigo, ou seja, dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. E ele tinha que quebrar aquele jarro na frente dessas pessoas. Aqui o Senhor está usando a dramaturgia, o Senhor está fazendo com que eles vejam, com que eles sintam o impacto da punição que virá sobre a nação. Ele diz o seguinte: vai lá e quebra na frente desses idólatras, dessa nação idólatra, deste prostíbulo, e façam ver o que eu farei com esta nação. Aqui, o jarro já não poderia ser mais refeito, moldado novamente durante o processo. Durante o processo de fabricação, como nós vimos no capítulo 18, quando o profeta Jeremias viu um oleiro fazendo o jarro, aqui o jarro já não tinha mais condições de ser moldado ou ser refeito durante o processo. Aqui o vaso só tinha um caminho: destruição. Versículo 11 diz: e lhes dirás, assim diz Adonai, Savaot: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Tofete foi o lugar ali, foi o lugar onde se tornou o lixão de Jerusalém. Agora o Senhor está fazendo que o lugar onde essas pessoas queimavam seus próprios filhos a Baal, a Moloque, agora este mesmo lugar será onde os seus cadáveres serão jogados e entregue aos animais e às aves para ser consumidos. O Senhor fez com que o mesmo lugar de idolatria fosse o mesmo lugar onde eles seriam colocados os seus cadáveres, mortos pela espada, pela fome, por pestes. E aqui no versículo 11 ainda o Senhor repete. E aqui no versículo 11 o Senhor diz que este vaso, Judá, já não tinha condições mais de ser refeito. Porque a iniquidade atingiu o nível máximo. A nação de Judá já não tinha mais condições de arrependimento. Eles não tinham mais condições de se arrepender. Versículo 12. Assim farei a este lugar, diz Adonai, e os seus moradores, e farei dessa cidade um Tofete. Aqui o Senhor está dizendo que Ele fará de Jerusalém um cemitério a céu aberto para depositar os cadáveres. Jerusalém, que outrora praticava idolatria, agora seria um cemitério a céu aberto. Vamos detalhar um pouquinho mais do que ele está falando no versículo 12. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 1 a 3. Naquele tempo, diz Adonai, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, ou seja, dos governantes, dos líderes políticos, os ossos dos profetas, dos sacerdotes, dos líderes religiosos que pregavam mentira, paz e prosperidade e enganavam as pessoas, e os ossos dos moradores da nação que seguiram essas pessoas. Versículo 2, espalhá-lo-ão ao sol, à lua e a todo o exército do céu a quem tinham amado, e a quem serviram após quem tinha ido, e a quem procuraram diante de quem se tinham prostrado, não se recolhidos
não serão recolhidos nem sepultados, serão como merda sobre a terra. Aqui no caso está usando esterco. Versículo 3: escolherão antes a morte do que a vida todos que restarem dessa raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz Adonai Tsabaoth. O Senhor estava tão indignado quando os corpos fossem enterrados dos reis, dos líderes, dos governantes políticos, eles seriam tirados da sepultura pelos babilônicos, que isso é profanar. Isso era comum nas práticas gentíricas de nações que invadiam as outras. Era uma forma de humilhar mais a nação invadida, onde eles falavam: vencemos esses podres imundos, e ainda saqueavam as riquezas, as joias dos defuntos. E aqui o Senhor está tão indignado que ele vai fazer com que os próprios túmulos sejam profanados, os corpos jogados ali sobre a terra e apodrecendo ali ao céu aberto, e as aves e os animais selvagens comendo. Versículo 13: as casas de Jerusalém, as casas do rei de Judá, serão imundas como o lugar de Tofete. Aqui o Senhor está dizendo que a casa dos líderes da nação, as casas dos moradores, seriam transformadas em um cemitério, onde seria colocado o esterco, o corpo das pessoas sobre a terra. Casas de todas as pessoas, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses. Aqui mostra que o povo ia até a parte mais alta da casa, e ali eles adoravam o sol, a lua e os astros. Sim, eles subiam na parte mais alta da casa, nos eirados, para adorar o sol, a lua, as estrelas e os astros. Aqui o Senhor está dizendo: eu farei dessas casas um cemitério para que os seus corpos de merda fiquem expostos ao sol, à lua e queimem e apodreçam vocês. O profeta Sofonias também fala sobre isso. Sofonias capítulo 1, versículo 5, que diz: os que sobre o eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram Adonai juram por ele e também por Milcom. As pessoas também juravam por Deus, pelo Deus de Israel, por Jeová de Sabaoth, e também adoravam Milcom. Eles adoravam o Deus verdadeiro e o Deus falso, juravam por um e juravam por outro. Adoravam o sol, a lua, as estrelas, subiam ao terraço e queimavam incenso ao sol, à lua, às estrelas e a todos os exércitos, aos planetas. E eles ofereciam libações. A libação era uma oferta de vinho que o Senhor Adonai criou para Judá, para Israel. E eles pegaram essa oferta, em vez de oferecer essa oferta de vinho com álcool, em vez de oferecer ao Senhor, ao Deus de Israel, eles ofereceram ao sol, à lua, às estrelas, aos planetas, e a Milcom e a outros deuses. Vamos ver também sobre isso em Jeremias capítulo 32, versículo 29. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então o Senhor está fazendo com que os babilônicos vejam os deuses que estão acima nas casas, nos eirados, nos pontos mais altos, e ali os babilônicos entrariam nessas casas, matariam as pessoas e ainda queimariam as casas. O Senhor está levantando as pessoas, os babilônicos, os soldados, para marcharem para destruir especificamente essas casas dessas pessoas idólatras, que não tiveram coragem de oferecer a deuses e a astros, a criação de Adonai, uma oferta que era única e exclusivamente para o Deus de Israel. Versículo 14. Voltando, pois, Jeremias de Tofete,
lugar para onde enviar Adonai a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa de Adonai e disse a todo o povo. Então, após ele anunciar ali, diante da porta de Jerusalém, de frente para o vale de Rinom, Jeremias agora volta. E ele vai até o templo, no átrio do templo, é um lugar alto no templo, um lugar que ele teria visibilidade para as pessoas que estavam ali diante do templo. E ele diz agora para a multidão das pessoas, versículo 15. Assim diz Jeová Tsabaoth, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade, Jerusalém, e sobre todas as vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Então ele chegou diante do povo, de multidões de pessoas que estavam ali, e falou isto. E aqui mostra que o Senhor não pouparia nenhuma vila de Jerusalém, nenhuma vila de Judá, da nação de Judá. E por quê? Porque eles eram duros de cerviz. Eles não aceitavam que eles estavam errados. Eles não aceitavam que eles eram idólatras. Eles não aceitavam que eles eram corruptos, que exploravam os pobres. Eles eram duros e não aceitavam que eles matavam inocentes, que queimavam crianças, que eles adoravam outros deuses. Eles eram duros, eles rejeitavam a Torá, eles rejeitavam os profetas, perseguiam os profetas, eram corruptos, roubavam, matavam. Eles não aceitavam a disciplina do Senhor, eles rejeitavam Adonai. E aqui o profeta está dizendo, eu, Senhor, trarei mal sobre este povo iníquo por causa da dura cerviz que vocês são. Povo orgulhoso e obstinado. Nenhuma vila escapará da minha ira sobre vocês. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.